Olá, o programa Eu e Você está de volta e, como acontece semanalmente, participam do programa o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E vamos começar por uma questão que entendemos ser da maior importância, que é educação. Pois é, Gerson e Pedro, mas na verdade a questão educação foi proposta por alguns dos nossos telespectadores e que, após termos falado aqui no nosso programa sobre o Enem, a desorganização, a bagunça que foi o exame, pediram que nós falássemos sobre educação. E vamos lá. Começamos falando da qualidade do ensino e das razões que levam ao baixo rendimento dos nossos alunos nas escolas. Fala-se muito que o Brasil já investe hoje em educação valores muito próximos àqueles investidos por países de destaque internacional. Hoje o Brasil investe R$ 2.900 por aluno na educação básica. Pouquíssimo. Se compararmos com os valores que são utilizados no ensino superior, R$ 15.500, quando a educação básica tinha que ter uma atenção especial e um investimento muito maior. O fato é que nossas crianças chegam à quarta série analfabetas. Temos uma evasão escolar absurda e o mais curioso é que uma recente pesquisa mostra que de 70% a 80% dos pais dos alunos aprovam o ensino público. Mas vocês sabem por quê? Primeiro, porque os pais destes alunos têm uma baixa escolaridade, não tendo como avaliar o ensino de seus filhos. Segundo, porque a avaliação é feita em cima de uma escola que tem vaga, uma escola maquiada, mais bonitinha, que oferece merenda, coisa que eles, pais, não tiveram. Então eles estão satisfeitos, têm onde matricular os filhos. É talvez em cima desta satisfação que resida o grande problema, pois o país e a sociedade como um todo não cobram do poder público o que há de mais fundamental numa nação, que é uma educação de qualidade. Não adianta querer comparar o nosso investimento em educação com o de outros países, porque cada país tem a sua realidade. Por exemplo, muitas das nossas crianças são subnutridas, não têm saneamento básico em suas moradias, não têm acesso à saúde, inclusive à saúde bucal. Eles perdem muitas vezes os dentinhos antes de chegarem à adolescência. São crianças que ficam abandonadas quando saem das escolas, pois os pais saem para trabalhar e, na grande maioria das vezes, têm pouco contato com os filhos. Nós aqui no município, agora recentemente, Pedro e Gerson, teremos a partir do ano que vem o turno integral em algumas das nossas escolas, porque aprovamos recentemente uma lei na Câmara Municipal que estabelece que num prazo de 10 anos, todas as escolas terão que oferecer um turno de 7 horas. Deveriam ser 8. No entanto, entendo que já é um grande avanço. Gostaria que você, Gerson e Pedro, dissessem como veem o presente e o futuro da educação no Brasil. Tereza, primeiro, eu gostaria de parabenizar você e os demais vereadores pelo avanço da conquista do turno único nas escolas da rede municipal. Junto com você, estaremos cobrando a execução desta lei. Segundo, quero dizer que a educação em nosso país, como todos sabemos, vai muito mal e há muito a ser feito e conquistar. A começar pela capacitação e valorização do professor. O jovem, quando termina o ensino médio e se sente vocacionado para o magistério, tem que vislumbrar um futuro profissional que lhe assegure um salário digno e a possibilidade de seu sustento e até de uma família que poderá construir. Caso contrário, ele desistirá de sua vocação de professor e seguirá outra profissão que lhe oferecerá melhores salários. No entanto,
os problemas da educação não se resumem no salário do professor. Ele tem que ter acesso a cursos de capacitação e usar a tecnologia, o que enriquecerá mais os seus conhecimentos, que vão beneficiar diretamente o aluno. Falta, no entanto, Tereza, também uma gestão eficiente no sistema educacional do nosso país. Não basta apenas o diretor de uma escola, por exemplo, ser um bom professor. Ele tem que ser um bom gestor. Tem que saber utilizar os recursos disponíveis. Temos ainda, é claro, que acabar definitivamente com os apadrinhamentos, com as indicações políticas. O cargo de secretário de Educação, de ministro, tem que ser ocupados por técnicos, por pessoas qualificadas e não por indivíduos que assumem essas posições, mas ficam sempre preocupados com as ações que vão tomar, com medo de perderem o cargo ao desagradarem os seus padrinhos. Isso sem contar com a corrupção existente, acertada nessas indicações políticas. Ô Gerson, brilhante sem dúvida alguma a exposição da Tereza, o seu projeto também, instituindo o turno único no Rio de Janeiro, sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. A educação não é apenas uma questão de ensino, ela é um desafio social. Se alguém fizer uma pesquisa, vai verificar que hoje, quando as crianças saem sexta-feira do colégio, e ao voltar segunda-feira, o peso de segunda-feira é menor que o de sexta, porque falta alimentação. O turno único corrige esta falha. Fundamental. Segundo, a educação no Brasil tem um problema político, como já você assinalou, inclusive refletido no momento em que o MEC foi reprovado no teste do Enem. Ele próprio que fez o teste foi reprovado. Para finalizar a história, o salário dos professores. A semana passada, o Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação de constitucionalidade de 6 governadores, encabeçada pelo governador do Ceará, Cid Gomes, contra quê? Sabe contra quê? Contra o piso de R$ 1.024 estabelecido em lei federal de 2008 a ser pago aos professores. A discussão era os sindicatos dos professores querendo 1.024 e mais os adicionais de tempo de serviço. Os governadores não queriam pagar esse adicional. Então, enquanto não for desatado o nó social que existe em torno da educação, o problema continuará sendo um desafio. Ridículo e absurdo, Pedro, mas hoje nós resolvemos abordar 2 assuntos que são realmente da maior importância. Educação, que acabamos de abordar, e agora vamos falar da saúde. Recordo-me que há alguns anos atrás, quando o Gerson era vereador, e já havia essa crise na saúde, e que hoje se agravou ainda mais, o Gerson apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal propondo que os pacientes, diante da recusa do atendimento na rede pública de saúde, recorressem à rede particular. Claro que isto diante de situações graves de saúde do paciente, não em qualquer caso. O pagamento desse atendimento seria realizado pelo município. O então prefeito César Maia vetou seu projeto de lei, mas agora nós vemos com muita satisfação que o governador Sérgio Cabral, diante da falta de leitos nos CTIs dos hospitais estaduais, e faz com que o paciente fique numa longa fila de espera, muitos acabam até morrendo. Há rumores de que o governador vai aproveitar a sua ideia e internar os doentes em estado crítico em hospitais particulares, sob a responsabilidade financeira do governo do estado. Esta é, sem dúvida, uma excelente ideia, afinal, trata-se de pessoas que devem ter o seu direito básico de cidadania assegurada, o direito à saúde e à vida. Não é isto que diz a nossa Constituição? Vamos cobrar. Tereza, tomara que essa ideia vingue. Afinal de contas, a vida não tem preço. Para vocês entenderem, nos últimos meses, 776 pessoas morreram nas filas de espera nos centros de tratamento intensivo. A média chega a 8,6 por dia em função da falta de leitos.
Agora, o que choca mais é que o poder público está mais interessado em obras e não em salvar vidas. Falam em PAC 1, PAC 2, trem-bala, mas se esqueceram da saúde, do saneamento básico, que é uma questão também de saúde pública e até de direitos humanos. Vemos agora um movimento para ressuscitar a famigerada CPMF, com o mesmo argumento de socorrer a saúde. No entanto, durante muito tempo, arrecadaram 40 bilhões de reais a ano e nada chegou à saúde. O caos continua o mesmo. Falta de leitos, filas de espera, falta de vagas na CTI. Uma vergonha. A crise é tamanha que nem com mandato judicial se consegue uma internação. Aqueles que conseguem esbarram na central de regulação de leitos, já que a procura é grande e a oferta pequena. Assim, a lei não se faz cumprir, desmoralizando a justiça. Tereza, vindo ao encontro da ideia do governador, exposta por você, o defensor público federal André Rodagi, que investiga a falta de leitos, afirma que, em último caso, é possível propor uma ação para obrigar o Estado a internar na rede privada. A população pede socorro à esfera estadual, federal, municipal. Há que se dar um ultimato para que as obras prioritárias resolvam definitivamente a falta de leitos hospitalares, com objetivo maior, que é salvar vidas. Gente, basta de notícias na mídia de inauguração de UPAs e clínicas de família que absolutamente não estão resolvendo a crise pela qual passa a saúde do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Gerson. Uma verdadeira tragédia a saúde no Rio de Janeiro e no país. Tomara que o governador Sérgio Cabral encampe essa ideia e alugue leitos em clínicas particulares para atender casos extremamente urgentes. Uma verdadeira tragédia, como eu falei. O repórter Daniel Burnet, no Globo, iniciou uma série de reportagens classificando a fila de espera por UTIs com o corredor da morte de prisões americanas. Uma diferença: os que estão no corredor da morte lá são criminosos. Aqui, os que estão no corredor da morte são inocentes e que estão pagando as penas daqueles que são criminosos e que desviam verbas da saúde. É incrível. Olha, Pedro e Gerson, haveria tanta coisa para a gente falar sobre o descaso com a saúde, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Obrigadíssima pela participação dos dois no programa Eu e Você. Nos encontramos no próximo domingo. A você que nos assiste, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!